Muito bem, estamos aqui mais uma vez. Agora, nossa terceira aula em andamento, ok? Falamos um pouquinho aí, uns minutos antes, num vídeo a respeito de pais, como pais criam filhos com ansiedade, futuros pessoas com transtorno de depressão. Então, os pais, eu me incluo, os pais, principalmente no Brasil, os pais são inocentes, porém culpados. Como assim? Ele não sabe que ele é culpado, então ele é um inocente. A pessoa que vê um tronco, passa por cima do tronco a picape e vai embora. Aí olha o retrovisor, aquele tronco parado e vai embora. Amanhã, quando ele olha debaixo da picape, cheio de sangue. Não era um tronco. Era uma pessoa, um bêbado. Ele passou em cima do bêbado e matou o bêbado. Então, ele não sabia, porque ele viu à noite, na chuva, ele viu um tronco. Passou em cima de um tronco e olhou para o retrovisor e viu um tronco e foi embora. Ele só foi ver no dia seguinte, por baixo da picape dele, estava cheio de sangue. Então, um episódio desse pode acontecer. E a pessoa não sabia o que era. Ela não é culpada, mas é culpada. Ela fez sem querer, mas ela fez. Então os pais criam filhos ansiosos e não sabem que estão criando filhos ansiosos. Futuramente são pessoas com depressão. Por quê? Porque os pais não têm noção do que estão fazendo. Então na nossa aula hoje nós vamos aprender não sobre isso. Isso foi o que eu fiz no vídeo anterior à nossa aula. Agora é a gravação oficial da nossa aula número 3. Fizemos então na aula número 1 as leis emocionais. Quais são as leis? Nós mencionamos 12. Na segunda aula nós terminamos e aí acrescentamos uma ferramenta já de início para você praticar. Porque a terapia catarsiana ela é prática, o tempo todo prática. E nós temos aí vários tipos de atividades práticas, naturais, para que você consiga absorver uma nova aprendizagem e treinar o cérebro a um novo comportamento. Porque nós aprendemos a ser ansiosos. A sua mente e o coração, ele se enche de coisas, de conhecimentos, eventos, aprendizados, experiências, contos, fábulas, histórias, aprendizados diversos, traumas, sustos, medos. E toda essa aprendizagem faz a sua mente agir dessa forma. Por exemplo, se eu tirar o dedo aqui, o que saiu de dentro? Entra o ar e saiu o ar. Você pode falar, entra o bafo e sai o bafo. Beleza, mas o que entra, sai. Eu não posso fazer igual Jesus, botar água num vaso e depois tirar vinho. Jesus fez, eu não. Eu não vou conseguir fazer isso. E nesse mundo hoje ninguém consegue fazer isso. Duvido. Então, você solta daqui de dentro o que você colocou. A sua mente, e seu coração e sua vida fica cheia de coisas. Você precisa esvaziar dessas coisas. Tá bom? Entendeu? Para entender mais um pouquinho, o livro sagrado não é religião, isso aqui é terapia. O livro sagrado é terapia. Deus é o maior terapeuta de todo o universo. Se ele fosse médico, ele fazia operação, costurava de verdade e dava remédio. Ele não dá remédio, ele resolve tudo de modo natural. Ele é o maior terapeuta do universo, beleza? No livro sagrado ele fala assim, para quem não crê na Bíblia, beleza, um livro de sabedoria, e lá fala assim, da abundância do coração, a boca fala. Então nessa aula você vai aprender, não é religião, é a base da terapia. Da abundância do coração, a boca fala. Qual é a base? A ansiedade está escondendo você, a ansiedade não deixa você aparecer, a ansiedade toma seu espaço, e se você está cheio de coisas do tipo ruim, coisa que você não foi resolvida, a mente traz de volta para você resolver.
Aí fica a lembrança, remoendo o pensamento. Então, quando isso aqui está atrapalhando a sua vida e te esconde, você passa a transparecer para todo mundo que você é uma pessoa ansiosa, a vida está ruim. Você precisa tirar ela da frente, o remédio, né? Mas ela volta. A única maneira é você, conforme você aprendeu a ficar ansioso, foi por aqui, e encheu sua mente, seu coração, dessa abundância, a boca fala. Dessa abundância, você vive, você expressa, você brilha. Mesmo que seu brilho seja uma escuridão, mas você está brilhando. Porque aquilo que você está cheio é o que você consegue dar. Entendeu? Você não vai conseguir dar nada do que você não tem. Essa é a realidade. Da abundância do coração, a boca fala. Então você imagina só, como é que está a sua vida? Cheia de quê? Sua vida está cheia de quê? Fala para mim, o que encheu a sua vida, a sua mente, para você chegar ao ponto de falar, estou com ansiedade, preciso de me cuidar. Por isso você comprou aqui esse curso. Por isso você entrou no treinamento para a mente ansiosa. Porque, como diz o livro sagrado, olá, tudo bom? O livro sagrado diz que da abundância no coração, a boca fala. Então, você está cheio ou cheia de muita coisa e dessa abundância, a boca fala. Sua mente encheu, seu coração encheu e dessa abundância você quer se livrar porque a ansiedade está escondendo você, mas ela volta. Toma outro remédio, um chá, mas ela volta. Toma um remédio, tarja preta, mas ela volta. Não tem como deixar isso aqui cheio. Você precisa esvaziar para que a ansiedade fique normal e natural. Então, sua mente encheu de conhecimento, de traumas, de dores, de travas, aprendizados, experiências vividas desde o útero até a idade que você está agora. Aí encheu. E disso que você está cheio, é a única coisa que você consegue botar para fora. Se você encheu a jarra de suco de laranja, você consegue botar para fora café? Se você encher a garrafa térmica sua de café, você consegue abrir ela e virar ela e sair chá ou suco de limão? Não. Daquilo que encheu, você esvazia, você bota para fora. E a nossa mente, ela tem um sistema muito interessante. Você já viu um computador que aparece uma mensagem, celular aparece uma mensagem assim na sua tela? Memória cheia, tem que esvaziar, não cabe mais foto. Tem um problema. E aí o celular avisa que tem um problema, aquele problema vem na tela para você ficar visível, não consigo colocar mais foto. Aí ele está te avisando, tem um problema aqui dentro, tem que resolver para você colocar mais foto. Esse modelo foi copiado do cérebro. O cérebro ele fica tão cheio, ele quer botar para fora, ele traz à tona, ele revive aquele momento para você resolver, apagar, consertar, para depois continuar a vida. Então, o pensamento remói, vem de novo, vem de novo, vem de novo. A natureza quer apenas trazer para você uma oportunidade de você resolver esse problema para continuar com outra coisa. A ansiedade, ela é natural, ela é bonita, ela é gostosa, todo mundo tem. O problema é quando a ansiedade está cheia. Aí você transborda a ansiedade. Ela esconde você, você não consegue aparecer direito na vida. Então nessa aula você vai aprender aqui algumas coisas que são conhecidas como ansiedade. Essa terceira aula nós vamos descrever a ansiedade. Ela é algo natural, que enche e incomoda a vida, mas você precisa dela. Ela anda de parceria com o medo. Medo e ansiedade andam junto. Está grávida, grávidos, o neném vai nascer, fica ansioso. Mas o medo, se der errado, se perder, deficiência, se der alguma coisa errada, se não chegar a tempo, parou de respirar, parou de mexer, ai meu Deus, o carro vai chegar num guindaste, você comprou o carro e a loja falou, eu entrego lá com um laço de presente na sua casa. Aí você vai pensando, tá vindo agora, o cara ligou e falou, tá vindo. Se o carro tombar na pista, vou demorar a receber outro carro, aquele transtorno danado, burocracia para receber outro e tal, demora mais ainda, aí começa a ficar com medo e ansioso ao mesmo tempo. Então todo tipo de ansiedade, ela é natural, boa, bonita para você estar vivendo. Faz parte da vida, é intrínseca à vida, não é separada da vida.
Mas quando ela fica descomunal, aí é ruim. Então a gente não pode furar, porque explode, estoura. E o remédio apenas mascara. Quando passa o efeito do remédio, a ansiedade volta. É preciso, da maneira como o cérebro, a mente, o coração, o corpo aprendeu a ter ansiedade. Foi por aqui, não foi? Aqui entrou o ar, aqui tem que sair o ar. Exatamente isso, você entendeu. Por onde entrou a ansiedade na sua mente, no seu coração? Foi aprendendo coisas. Quando você nasceu lá com 1 aninho, você não tinha problema de ansiedade. 2 aninhos, 3 aninhos, você não tinha problema de ansiedade. Quando você saiu do ventre, você nem sabia que existia. Mas já tinha possíveis informações lá do útero, você ouviu pela barriga, sentiu pelo cordão umbilical da mamãe, pelo líquido aminoácido, sentiu emoções pesadas. Você já nasce com tendência para a ansiedade. Experiências vividas desde o útero. Rejeição. A mamãe tomou remédio para te matar. Falou coisa absurda contra você. Te negava. Você já nasce com a negação. Você já nasce com um sentimento de rejeição. Já nasce com trava paterna. Já nasce com medo. Só que ainda não sabe o que é. Depois que começa a entender a vida e ouvir as coisas e aprender a falar, o cérebro pega aquela informação antiga lá do útero e traz à tona e já fica aquela criança com marcas de ansiedade, com um problema, com choradeira, com tristeza, quietinha, parada, assustada. Aí começa a dar nome de síndrome de não sei do que, síndrome de não sei das quantas, remédio que a mamãe tomou para tirar o neném da barriga. Então os traumas vêm lá do útero. E aí tudo isso vai gravar informações no cérebro, porque o cérebro da criança, lá no útero, ele está em desenvolvimento. E ele já escuta. Quando a pessoa fala, ela escuta a voz e começa a socar, ela se mexe, ela não sabe ter movimentos calculados, friamente calculados. Ela não tem isso, ela se mexe de qualquer jeito, dá cotovelada, soco, pontapé e joelhada, e a mãe põe a mão na barriga, olha, ai, ui, olha, sente. Aí põe a mão, sente, está batendo. Então ele está ouvindo as coisas aqui fora. Então, quando você ouve músicas e programas de televisão calmos, tranquilos, de aprendizado, você faz aquele neném, talvez, possivelmente até nascer superdotado. E quando nasce com muito estresse, aquele neném impaciente, porque a família tinha muita gritaria, palavrões, talvez até surra da mamãe grávida. Acontece muito. Então, toda essa aprendizagem que teve lá no útero, vai mostrar depois de 1, 2, 3 anos de idade. Mas ali ainda está começando. Tudo isso pode ser remodelado pela experiência de vida, se for boa, se for diferente. Mas se não for diferente, estou gravando aqui no consultório, está na beira da rua, está passando a máquina. Estou gravando no consultório, está na beira da rua, passando a máquina aqui agora. Passou. Então, essa aprendizagem fica gravada na mente da criança. E aí, se ela tiver uma vivência diferenciada, melhor, naquele primeiro ano, segundo ano para frente, começa a ter uma melhora muito boa. Mas ela ainda fica na mente com a predisposição para desenvolver ansiedade futuramente. Quando chegar um problema que faz o balde transbordar, a gota d'água faltava, aí ela começa a expressar a ansiedade na adolescência. Ou lá na vida adulta. Mas tudo na vida foi aprendido, foi absorvido. Porque o corpo, lá no útero, é uma esponja absorvendo experiências. Dados, informações, vai para cá. Então, entra pelos 5 sentidos e você passa a ter ansiedade. Maravilha, gostosinha, fofinha. Você passa a ter ansiedade. Isso é normal. Mas se você tiver muitas experiências ruins ao longo da vida, dessa abundância, a boca fala. O coração sente e o corpo expressa. Então você não aprendeu isso por aqui, você aprendeu por aqui. Pelos seus 5 sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 sentidos do corpo humano absorvem informações que ficam registradas na nossa mente. E aí criou-se a ansiedade. Nagtino 711.
Obrigado por estar aqui na gravação da nossa aula. Essa é a terceira aula que está sendo gravada para os nossos alunos da terapia novamente. Treinamento novamente. Novamente quer dizer, de novo, que você está buscando mais alguma coisa para se livrar da ansiedade. E novamente, porque nessa busca você vai fazer uma nova coisa e vai ter uma nova mente. É o que você não tentou antes, que faltava, você está tentando agora. Um treinamento cognitivo comportamental para se livrar da ansiedade. Parabéns por estar aqui na gravação da aula. Estou falando que da mesma forma que você aprendeu a ficar escondido atrás da ansiedade ou depressão, mas o nosso foco é a ansiedade e é também a ajuda na depressão, mas o foco de frente é a ansiedade. Você está escondida atrás da ansiedade, porque você aprendeu muita coisa, entrou por aqui e gravou em você. Então, os seus 5 sentidos é como se fosse a boca do balão. Os 5 sentidos absorvem informação e grava tudo isso na mente. Aí você absorveu isso do útero até a idade que você está agora. O cérebro tem um sistema de trazer de volta essa informação para que você conserte e corrija. E quando você treina o seu cérebro a desaprender essas coisas ruins, negativas que você aprendeu desde a infância, todo aprendizado lá no útero, fora do útero, até a idade que você está agora, a mente traz à tona, você não sabe resolver e você fica sofrendo ansiedade e se não conserta isso, depois sofre de depressão. Quando você passa pelo treinamento da mente, você está desaprendendo tudo isso. Vai desaprendendo, até deixar a sua ansiedade natural. Porque sem ansiedade, ninguém está vivo. Esperar um presente, esperar o neném nascer, esperar o dia da viagem chegar, dá ansiedade. Eu comprei alguma coisa pelo Mercado Livre, vai chegar, dá ansiedade. Será que chegou bem? Aí vem o medo junto. Será que eu vou receber? Está quebrado? Está bom? Não está? Deu certo? Não deu? Então a ansiedade trabalha junto com o medo, são parceiras. Mas é da vida, é da natureza. Só quando ela fica fora do controle é que tem que tratar. E o treinamento faz você voltar a ser uma pessoa normal. Sem treinamento, sem prática, sem atividade, sem resolução. E muitas pessoas que resolveu com remédio, na verdade não foi o remédio que curou ela. É que depois que o remédio trouxe a melhora, ela começou a agir, trabalhar e fazer coisas de um modo diferente. E aí trouxe resultado diferente. Aí ela acaba pensando e colocando a glória lá no remédio, que foi o remédio que curou ela, não foi o remédio. O remédio só prepara o terreno para você tomar ação diferente. As ações levam você a essa remissão do problema. E nessa aula eu quero apresentar para você os transtornos que são mais conhecidos, ok? Os transtornos mais conhecidos de ansiedade são os transtornos chamados TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, transtorno de ansiedade de separação, é horrível, terrível, todos são ruins. Transtorno de ansiedade de doença, transtorno de ansiedade de desempenho, transtorno de ansiedade agorafobia, transtorno de ansiedade tricoticolomania. Cada uma delas tem um modo diferente de apresentar as dores para você. Todos os tipos de transtorno atrapalham a nossa vida e muito. É terrível sentir isso. Quem passa por isso sabe. Eu tenho experiência de vida nessa área. Não estou sofrendo a sua ansiedade, mas eu sei as dores que você está passando. Eu sei como isso atrapalha a sua vida. E eu sei que você quer buscar uma melhora. Por isso que essas aulas, esse treinamento, nessa nossa aula aqui, a número 3, já deu início a uma grande melhora. Só de aprender a aula 1 e a aula 2, você já melhorou muito. Se você ainda estiver treinando as leis da emoção. Se você ler e reler, pegar o caderno que eu expliquei para você. Se eu não expliquei, estou falando agora. Tenha o seu caderno grande, tá? Caderno de matéria. Arranca aquelas divisórias, se você quiser arrancar. Sugestão que você arranque. E é o seu caderno de terapia para a ansiedade. Treinamento comportamental cognitivo para você ter a remissão da ansiedade. Então, com o seu caderno, você vai anotar aí todas as leis da ansiedade. Todas as leis da boa emoção. As leis da emoção. Se anotou todas elas, você vai ler de vez em quando e repensar. Já é seu treinamento. E agora você está conhecendo os tipos de transtornos de ansiedade. Depois, nós vamos aprender as travas. Esse tipo de ansiedade leva você a ter que tipo de travas? São 10 travas. 10 ansiedade, 10 travas.
Aí depois você vai aprender, então, nas outras aulas, como dissolver cada uma das travas. Aí você vai descobrir, por meio das travas, qual é a sua trava. E aí você sozinho vai se tratar. Estou com dúvida? Você está livre para entrar em contato comigo, no meu particular, e diretamente comigo tirar a dúvida sobre as travas e como eliminar elas. Ok? Mas as aulas gravadas já vão te ajudar em 90%. Os 10% são dúvidas e aí eu estou livre para que você me busque para te ajudar. Essa primeira ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, ela se compreende como preocupação excessiva, persistente, tensão muscular, irritabilidade, dificuldade de concentração, fadiga, aquele cansaço que você acorda já cansado. Oi, Ivete. Ivete Gomes, parabéns pela escolha de estar aqui, fazendo parte da gravação da nossa terceira aula. Tá? Tudo isso vai ficar guardado e depois vai ficar trancado, bloqueado e só os alunos terão acesso a essa aula. Perguntas também podem ser colocadas aqui. Ok? Obrigado e parabéns por estar fazendo parte disso. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno de pânico. O que é? Entende-se que seja ataques de pânico recorrentes e inesperados, acompanhados por sintomas físicos intensos, como palpitações, aquele coração acelerado, sudorose, falta de ar, que na verdade não é falta de ar, é dificuldade de respirar. Porque ar tem na atmosfera aos montes, mas ficou um termo muito usado e conhecido, que eu prefiro usar dificuldade para respirar. É o correto. E aí a pessoa tem essa dificuldade de respirar, tem tremores, a sensação de desrealização, foge da realidade e despersonalização. A pessoa se perde, não sabe mais quem ela é, começa a agir de forma totalmente diferente. Medo de morrer e de enlouquecer, porque a sensação é que eu estou ficando doida, estou ficando doido. Então, se você tem isso, é transtorno de pânico. Outro, terceiro, transtorno de ansiedade social ou fobia social. Entende-se que seja medo intenso, persistente de situações sociais ou de desempenho, acompanhado por sintomas físicos, como o rubor facial, tremores, náuseas, sudorose, evitação de situações temidas, situações que podem assustar. Então, a pessoa que passa por esses sintomas, ela tem o terceiro tipo de ansiedade, que é a ansiedade, fobia social. Não para por aí. A quarta tipo de ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Flashbacks vem voltando à sua mente, remoendo aquilo, pesadelos, evitação de estímulos relacionados ao trauma, hipervigilância, a pessoa tudo está com medo de tudo, até uma agulha que cai, preocupado com tudo, alteração no humor, dificuldade de concentração. 5. O transtorno de obsessivo compulsivo, TOC. Pensamentos intrusivos e recorrentes, chamados de obsessões, que levam a comportamentos repetitivos, compulsões, como lavagem das mãos, verificação constante. Sabe o que tranquei a porta? Deixa eu ver se eu tranquei a porta. Eu tenho certeza que eu tranquei a porta? E a pessoa fica assim. Então, é uma compulsão repetitiva. E constantemente ali, contando repetitivamente as coisas, um ritual mental. Tem gente que anda na rua e fica contando as pisadas, os buracos, as linhas da calçada que pulou, quantos postes passou, e ela não consegue evitar isso, ela fica presa nesse transtorno compulsivo. Mas aí não para por aí. 7. Transtorno da ansiedade de doença. Preocupação excessiva e persistente com a sua saúde. Interpretação exagerada de sintomas físicos e busca constante em exames médicos, mais exame médico, evitação de situações que possam desencadear alguma ansiedade relacionada à saúde. E aí cria doença na cabeça, e tudo doente, e vem sintomas de verdade daquela doença e a pessoa sofre. 8. Transtorno de ansiedade de desempenho. O medo intenso de avaliação negativa ou fracasso. Em situações de desempenho, como falar em público, fazer uma apresentação e realizar uns testes, acompanhado por sintomas físicos, como tremor, sudorose e náuseas. Chega a ficar tonto de medo de ser rejeitado, de não conseguir, de dar errado. 9. Transtorno de ansiedade
a agorafobia. O que é isso? Medo intenso de situações em que escapar pode ser difícil e embaraçoso, como multidões, espaços abertos ou fechados, acompanhado por sintomas físicos de palpitação, sudorose, falta de ar, que na verdade é dificuldade de respiração, e tontura. E o transtorno de ansiedade, tricolomania, impulso recorrente e irresistível de arrancar os cabelos, acompanhado por sintomas de tensão antes do ato e alívio do prazer imediato após isso. Esses são os tipos de ansiedade que você aprendeu agora nessa terceira aula. Vamos aprender então na próxima aula como é que nós podemos atacar isso e aprender quais são as travas que vamos ter que vencer. Ok? Obrigado por estar aqui. Deixe sua pergunta aqui no vídeo e até a nossa próxima aula, a nossa quarta aula. E parabéns pela decisão de fazer algo diferente, para ter resultado diferente, melhorando a sua ansiedade.